Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para você como você pode apresentar sua dissertação de mestrado, mas também é um cuidado que serve para qualquer tipo de apresentação, de mestrado, de doutorado, de qualificação, de graduação. São cuidados que você deve ter que são fundamentais nessa linha acadêmica, né? Nessa linha de pesquisa. Então, todas as etapas que você desenvolver na sua vida acadêmica, que você precisar apresentar, esse vídeo vai ser essencial. Por isso, fica até o final. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Como apresentar. Se você vai apresentar a sua dissertação, tanto na qualificação, que é aquele processo do meio, quanto na defesa final, ou TCC, ou qualquer tipo de apresentação que você vai fazer acadêmica, você tem um tempo. E a preparação da apresentação vai depender do tempo. Porque se eu te falar que você tem 1 minuto para se apresentar ou para apresentar seu estudo, você nem tem tempo de ligar o computador ou pensar em slide, porque você só tem 1 minuto para fazer isso. Se você tem 5, se você tem 10, se você tem 15, vai mudar toda a sua estratégia, inclusive a necessidade de qualquer tipo de apresentação. Então, primeira coisa, saber quanto tempo você tem para apresentar. Geralmente, no mestrado, a gente fala que tem a apresentação, depois vai ter a arguição de cada professor que está na banca, e você vai ter o tempo para réplica, e esse professor ainda pode arguir de novo, e você ter o tempo da tréplica, tá? Geralmente não é tão rígido, mas em algumas instituições costuma ser. Então, você tem que investigar tudo isso. Se você tiver que apresentar, você vai ter que entender e dividir sua apresentação se você fala muito ou fala pouco. Então, se você fica nervoso, se você vai ter que olhar o slide ou olhar algum lugar para ler, se você não fica, se você já domina, já é um comunicador e já está muito bem ali, já fala, o momento que você está, né, seguro ou inseguro, ou qualquer outro momento da vida, você tem que levar em consideração. Quanto mais você falar, quanto mais domínio você tiver do tema, quanto mais facilidade você tiver para se comunicar, menos slide você vai usar. Para quem fala bastante como eu, um slide dá para cerca de 3 minutos, que é o que a gente está falando aqui, quase no primeiro slide. Para quem fala muito pouco, para quem fica muito nervoso, para quem tem dificuldade mesmo e quer olhar para a tela, quer olhar para o slide para não se perder, um slide a cada 30 segundos no máximo, que vai aumentar a quantidade de slide, tá bom? Então, nesse caso, eu falaria para a pessoa colocar menos tópicos por slide, para conseguir ficar olhando para a tela e deixando a apresentação mais dinâmica. Outra coisa, investigue quem vai estar na sua banca, porque tem professores que gostam de uma boa apresentação com slide e tem professor que não gosta. Muito pelo contrário, viu, pessoal? Até se sente ofendido, porque já leu o trabalho, por que está explicando mais do que deveria, tá? Então, investigue quem vai estar na sua banca. Veja o currículo Lattes, veja se tem algum trabalho que você não usou, veja se entende muito ou não e que linha que entende ali do seu assunto. Converse com seus colegas, olha, você já teve aquele professor na banca, sabe quem teve, como que é, para que você consiga se comportar de uma maneira agradável. Pergunte se precisa de slide. Como eu falei, principalmente nas apresentações online, né, que a gente teve uma época que teve muitas apresentações online, ainda tem algumas bancas que se mantiveram desta forma, todo mundo estava de saco cheio de computador, não tinha mais contato, aquelas apresentações massivas, um monte de coisa para fazer. Tem muitas instituições que abriram mão da apresentação, então você chega lá, só fala um pouco de você e vai ser arguido, tá bom? Tem outras instituições que não, que quer apresentação por slide e ainda quer apresentação por slide com um modelo específico, quer que todos os alunos sigam um modelo específico. Então, além de perguntar se precisa de slide, a outra coisa que você tem que saber é se tem um modelo específico para seguir, tá? Tem instituição que tem número de letra, eles têm até o layout da apresentação, dos PowerPoint, dos slides, só para você ir trocando as palavrinhas. Então, pergunte se é o caso da sua instituição. Todas essas coisas você tem que saber antes de pensar em fazer slide, antes de pensar em fazer apresentação, antes de pensar em fazer qualquer tipo de animação para você apresentar, ok? Tem mais coisa que você precisa saber?
Tem mais coisas. Vamos lá para saber. Se você precisa de slide, então chegou no final daquelas investigações, você viu que você tem 20 minutos, 15 minutos para apresentar e todo mundo usa slide e é bacana. O que você tem que ir? Tem que ir ou até a instituição, ou ver o mecanismo que você vai usar para ver qual tipo de slide suporta qual versão. Por exemplo, se for presencial, às vezes você não consegue levar o seu notebook, às vezes tem um computador, e aquele computador pode ter internet, pode não ter internet. O seu programa que você vai usar pode ser mais novo ou mais velho e não conseguir apresentar na hora. Se for essas plataformas, StreamYard, Zoom, Meet, qualquer outra plataforma online, investigue como faz para apresentar, para não dar aquele na hora. Você já deve ter visto uma cena assim, né? O pesquisador não se preocupa com isso e na hora começa a chamar gente, não consegue apresentar e fica nervoso. Já vi gente chorando, porque não foi antes para ver qual é o tipo de tecnologia, tá? Que a instituição vai fornecer, seja online, seja presencial. Então, teste antes. Veja, antes de fazer o slide, tá, pessoal? A gente tá falando antes de tudo isso. E aí, começamos então a fazer o slide. Vamos lá, vemos as tecnologias, sabemos, agora vamos começar. Primeiro, não insira textos. Aquelas partes, aquelas apresentações que você parece que está numa aula do Foucault, lá em Sorbonne, em 1980 e pouco, olhando, né, aquele texto enorme que não acaba mais. Então, não faça isso, porque vai parecer que você não domina e fica lendo lá para os professores e eles já leram seu trabalho na teoria. Então, não faça isso, sempre coloque tópicos. Depois, treine a apresentação, depois que você organizar a apresentação, no relógio, tá? Coloca um reloginho, finge que você está apresentando e treine a apresentação, até mesmo para se preparar para as perguntas. Pegue alguém, um amigo, um marido, mulher, namorado, parente, olha, me ouve aí, vê se fala alguma coisa, vê se falta alguma coisa, vê se você entende o que eu falo, porque é muito importante você pensar em como as pessoas te ouvem, né? E você também se olhar quanto ouve. E se não é prolixo, às vezes você pega um slide que achou que ia falar pouco e de repente você olha para o slide, fala muito e sua apresentação deu 50 minutos. Então não faça isso, treine antes de apresentar. Não escolha cores agressivas, tá? Como o vermelho. Eu vi uma apresentação que a pessoa escolheu vermelho e preto. Gente, era horrível de ler, irritava, né? O vermelho, as cores, elas têm vibrações. As vibrações, elas causam humor diferente. Então, se você tá querendo prestar atenção e alguém coloca um livro no fundo vermelho e a letra preta na frente, você vai ficar nervoso. Então, não faça isso. Tome cuidado com as cores que você vai usar para a sua apresentação. E coloque letras grandes, tá? Considere que tem pessoas que vão ter problema de leitura, que não vão enxergar direito, às vezes esqueceu óculos, às vezes não está com óculos adequado, e isso também vai prejudicar a sua apresentação. Consideramos tudo isso, quais são os próximos passos? O que raio que tem que ter na minha apresentação? Como você deve estruturar, tá? Eu vou dar uma dica aqui, geral, tá? Claro que cada tópico, cada instituição vai dizer os tópicos que tem ou não, mas isso aqui é receita de bolo que serve para qualquer uma. Primeiro, uma capinha, capa com o nome da instituição, seu nome, título, nome do orientador, linha de pesquisa, cidade e ano. Por quê? Porque às vezes você já coloca, tá, numa apresentação aqui, se for na tela que ficar apresentando ou não pode interferir, e muitas vezes, se você tiver presencial e for aqueles retroprojetor, coisa antiga, né, gente, aqueles eu diria isso, né, mas aquele quadro, né, que espelha atrás assim, você vai ficar na frente e esse projetor você vai ficar clicando e ele já fica lá a capinha, então não é bom já entrar de cara, sempre tem que ter uma capinha. Comece sempre pela questão norteadora. O problema de pesquisa, a questão norteadora é uma pergunta, tá? Não é, todos os problemas, não. É uma pergunta, já deixe logo de cara bem esclarecido qual é o seu objetivo de pesquisa, qual é a sua pergunta, por que existe, quais são as justificativas. Aí você pode começar falando um pouquinho de você, até você chegar no seu problema. Você pode falar de um contexto social até chegar ao problema. Então, você começa já de uma forma, eu diria animada, né? O mundo acadêmico não é muito animado, mas assim, pensa que é já chamando a atenção da banca do porquê que você chegou naquele interesse, tá? E qual é o problema de pesquisa que você está se propondo a resolver
ou resolveu, tá? Se for qualificação, você vai se propor a resolver no final. Se for defesa, você já resolveu. Outra coisa, apresente seus objetivos. Mas os objetivos não são perdidos, tá, pessoal? Vamos lá. Objetivo de pesquisa, objetivo geral, ele vai responder ao problema. Então, por exemplo, eu quero saber como as crianças de uma determinada escola aprendem melhor determinado assunto. Então, qual é o meu objetivo? Demonstrar como as crianças de uma determinada escola aprendem melhor determinado assunto, tá? Então, vai ser quase a mesma composição, só que um respondendo ao outro. Então, o objetivo geral vai responder a pergunta problema de uma forma geral, tá? Não é perdido. Meu objetivo, minha pergunta é como as crianças de uma escola tal aprendem determinado assunto de uma melhor forma. E o meu objetivo é falar sobre educação à distância. Não pode, tá? Tem que conversar. Objetivo geral responde problema e é assim que funciona. Os objetivos específicos geralmente são 3 e são os caminhos que você vai resolver, vai levar, né? Vai adotar na sua pesquisa. Então, por exemplo, geralmente o primeiro objetivo específico, ele está ligado à literatura, à investigação teórica, na verdade. Então, por exemplo, nessa analogia que eu fiz com vocês, o primeiro objetivo, investigar como crianças ou demonstrar ou buscar na literatura como crianças de tal idade aprendem melhor, quais as possibilidades de um determinado assunto. E aí, o que vai acontecer? O seu primeiro capítulo vai ser essa parte teórica. Então, essa parte teórica vai obedecer o objetivo 1. Objetivo 2, geralmente, já é mais fundo aplicado. Falar um pouco da escola tal, por que eu estou falando da ciência e tal. E aí vai depender de pesquisa. Mas, geralmente, os 3 objetivos, eles são respondidos, tá? Eles são alcançados, melhor. Esses 3 objetivos, eles são alcançados através da divisão, tá? Dos tópicos da dissertação. Beleza? Então, apresentou seu problema, objetivo geral, objetivos específicos. E aí, o que você vai fazer? Alinhe os objetivos específicos ao que você já fez. Então, ou seja, para atender o objetivo 1, eu fiz uma pesquisa teórica, sim, ou bibliométrica, pesquisei tese, dissertação, fui na literatura tal e desenvolvi esse tópico. Para atender o objetivo 2, eu fiz isso. Para atender o objetivo 3, eu fiz isso, tá? Então, esses objetivos, eles têm que ser respondidos no final da pesquisa. Isso eu chamo de trabalho redondo, tá, pessoal? No meu trabalho não é uma reinvenção ou uma invenção de uma coisa muito... mas ele tem que estar redondo. Isso é o princípio, tá, da ciência, beleza? Em seguida, o que você vai fazer? Apresentar a metodologia. Como e quais os passos você desenvolveu, se é defesa final, ou você vai desenvolver para chegar no seu objetivo, né, na sua questão final. Então, você vai apresentar a metodologia. Eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, passou no comitê de ética, não passou, foi feita uma entrevista, vai ser feita estatística, não vai, já vai ter que desenhar. Só que se você perceber, não só a apresentação, mas todo o trabalho, ele tem um começo, né, um meio que ele vai se desenvolvendo para chegar no fim que ele já está falando lá no começo qual é o objetivo dele. E aí, se você for na qualificação, você vai terminar dizendo o que você espera no final da sua pesquisa. Se você já é a defesa final do seu trabalho, você vai dizer o que você alcançou, as principais considerações, e aí volta de novo, pessoal, responder o objetivo. Então, para atender o objetivo 1, eu vi que na literatura se fala pouco, se fala muito sobre o tema assim. No objetivo 2, eu encontrei isso. Objetivo 3, eu encontrei isso. Minhas concessões finais, incluindo limitações e proposições de estudos futuros, são essas. Se você está concluindo sua dissertação, no seu programa de mestrado, ou sua graduação, ou seu doutorado. Agora, se você está na qualificação, você vai finalizar falando o que você espera. Então, depois dessa pesquisa, eu espero fazer isso aí, assim. E em alguns casos, até colocar o cronograma, tá bom? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!